Vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, estamos aqui uma vez mais pedindo misericórdia ao Senhor, intercedendo ao céu, para que Deus possa verdadeiramente estender as suas mãos e abençoá-las, o seu povo, de modo em que as bênçãos de Deus derramem cada vez mais sobre a sua igreja e o seu povo. Quero aqui desde já agradecer a Deus em primeiro lugar, agradecer ao nosso pastor presidente, José Wellington Bezerra da Costa, José Wellington Júnior, toda a equipe que administra a bancada da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Agradecer primeiramente também ao meu pastor setorial, João Barbosa da Silva. Quero pedir a todos que ore pela vida do nosso pastor, João Barbosa. Muito é carente das nossas orações e que Deus possa verdadeiramente continuar usando para que leve a palavra do Senhor, como diz a palavra de Deus, a toda a criatura. E eu agradeço a Deus por sua vida, pela vida da irmã Sônia, pela vida da sua família, dos seus filhos, enfim, a todo o setor 8, Cidade Ademar. Meus irmãos, estamos aqui para agradecer a Deus, como disse, e dizer que estamos vivendo um grande catástrofe por toda a humanidade. Nós podemos olhar e ver, embora muitos vejam tudo isso que está acontecendo com muita estranheza, mas nós sabemos que tudo isso é a palavra do Senhor que está se cumprindo e não há como escapar. Por mais que nós queremos, não conseguiremos escapar, porque está na agenda de Deus. E nós sabemos que muitas coisas ainda virão. Meus irmãos, muitos estão preocupados porque a igreja está fechada. Muitos ligam perguntando, mas igreja do Senhor, quem está fechada não é a igreja. Quem está fechada é a igreja templo, a obra física. Mas a igreja é organismo. Essa igreja ela está atenta, posta de joelho, 24 horas por dia, intercedendo por as misericórdias e a bondade de Deus. Mas nós não podemos estranhar e dizer que esta crise não seja algo muito importante. Sim, é muito importante. É uma crise que vem atingindo desde o palácio até a choupana. Vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 5, do verso 13 e 14, que diz assim: E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há dizer, ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro seja dadas ações de graças, honra e glória, e o poder para todo o sempre. O 14 diz: E os 4 anciões diziam, Amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Meus amados, vamos falar um pouquinho nessa tarde sobre as 7
os 7 selos dos Cavaleiros de Apocalipse. E eu pergunto para você, nesta tarde, você está preparado para ouvir o que Deus tem em propósito sobre esta profecia? Você tem meditado? Aleluia! A Bíblia diz, Igreja do Senhor, que durante o fim dos tempos Deus derramará a sua ira como julgamento pelos pecados do mundo e como último chamado para a humanidade se arrependê-lo e adorá-lo. No livro de Apocalipse, Igreja do Senhor, o apóstolo João narra a visão que o Senhor lhe deu sobre este tempo futuro. E esse julgamento será dividido em 2 partes. Primeiro, os 7 selos. Segundo, as 7 trombetas. E esse julgamento é muito sério. Nessa mensagem desta tarde, vamos falar especificamente sobre os 7 selos. Em sua visão, João vê o anjo procurando alguém que seja digno de abrir esse livro e iniciar o julgamento do mundo. Diz o texto bíblico que João chora, porque a Bíblia diz que ninguém foi encontrado digno de abrir o livro e nem sequer olhar para ele. Mas um dos 24 anciões olha para João e diz: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, venceu. Aleluia. Para abrir o livro e os seus 7 selos. Naquele momento, Igreja do Senhor, João vê Jesus no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. O cordeiro então pega aquele pergaminho, pois somente ele é digno de abri-lo. E em seguida, aqueles que o cercavam se prostraram ao chão e adoraram. Aleluia! Cristo então começou a quebrar selo por selo, revelando o seu julgamento sobre a terra. Aleluia! E veja o que significa esses 7 selos de Apocalipse. Em primeiro lugar, Apocalipse 6, 1 e 2. O primeiro selo revela para nós a vinda do anticristo. O apóstolo João, aleluia, o apóstolo João escreveu: e observei quando o cordeiro abriu o primeiro livro, os 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer, com voz de trovão: venha, por lei. E diante de mim estava o cordeiro, um cavalo branco. E se o cavaleiro empunhava um arco. E foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Os 4 primeiros selos, Igreja do Senhor, são conhecidos como os 4 selos dos Cavaleiros de Apocalipse. Aleluia! E o primeiro selo deles, aberto, abre as portas para que o anticristo venha ao mundo. Nesta visão, o cavalo branco e a coroa simboliza que esse ser vivente é alguém poderoso, que chega com o discurso de promover a paz sobre o mundo, mas porém o arco
que o cavaleiro segura nas suas mãos mostra que a sua verdadeira intenção é enganar as pessoas e dominar o mundo. Aleluia. É enganar as pessoas, igreja do Senhor, e dominar o mundo. O segundo selo aberto agora traz a revelação sobre o espírito de guerra. Sobre o segundo selo, João teve a seguinte visão. Apocalipse 6, 4. Então saiu outro cavalo, e esse era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns para com os outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Esse segundo selo aberto por Jesus marca a chegada do espírito de guerra. Aleluia. Marca essa chegada, igreja, do espírito de guerra. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque verdadeiramente Deus está no controle de todas as coisas. E essa grande espada, que segundo o selo aberto por Jesus marca a chegada desse espírito de guerra, que começa a batalha mais sangrenta da humanidade. Durante este período, boa parte da humanidade do planeta morrerás. Perceba que esse cavaleiro e o cavalo vermelho e uma grande espada, acredite-se que ele representa o castigo. Ou seja, Deus fará com que aqueles que adoram a besta, aos falsos profetas, aos ídolos, sofressem as suas próprias consequências. E agora o terceiro selo aberto representa e traz para nós o espírito da fome. E João descreveu essa visão desta maneira. Apocalipse 6, 5 e 6. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi um terceiro ser vivente dizer: venha, olhei. E diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os quatro seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário. 1 quilo de cevada por 1 denário. Mas não danifique, aleluia, o azeite e o vinho. Ou seja, o azeite representa a unção de Deus. É como que Deus estivesse falando: tire tudo, mas na vida dele você não toca. Tire tudo, mas a unção dele quem deu foi eu. O vinho, igreja, todos nós sabemos o que representa o propósito de Deus para toda a sua igreja. Quando a igreja está em comunhão, ela deseja se reunir para esse grande acontecimento. E todos nós sabemos, igreja do Senhor, que na cultura judaica a cor preta simboliza e significa lamento, aflição e fome. Que é exatamente isto que o cavaleiro e seu cavalo preto trará sobre o mundo quando Jesus abriu o terceiro selo. Perceba que ele
carregam consigo uma balança que, segundo os estudiosos, representa a crise econômica e a fome. Aleluia. Representa a crise econômica e a fome. Igreja do Senhor. Como é que essa balança seria o símbolo da falta de alimento? E o que é que nós estamos passando aí, Igreja do Senhor? Não é a falta de alimento e de doces, preços exorbitantes, onde estão cobrando em 200 ml de álcool R$30. Isso significa que as pessoas terão que trabalhar muito para poder comprar um pouco de comida. E não é estranho, porque Mateus 22, capítulo 20, verso 2, já trazia a memória de todos nós esse período. Para você ter uma ideia, um denário era um salário comum de um dia de trabalho. Isso quer dizer que as pessoas gastavam toda a sua renda para conseguir um pouco de sustento. Mas o quarto selo, agora sendo aberto, traz consigo a revelação do espírito da morte. Isso significa que o apóstolo João traz revelações sobre a chegada do último cavaleiro. Apocalipse 6, 7 e 8. Ele disse: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi uma voz dos 4 seres viventes dizer: venha, olhei. Diante de mim estava um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro carregava-se em suas mãos e chamava-se Morte. E o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre um quarto da terra para matar pelo fio da espada. Para matar pelo fio da espada, pela fome, pela praga, por meio dos animais selvagens da terra. A abertura do quarto selo permitirá que o espírito da morte acabe com a vida de um quarto da população da terra. O grande problema, Igreja do Senhor, que nós enfrentamos nessas profecias em que Deus traz como revelação para a sua igreja, é muito séria. É muito séria. Glória a Deus. Ver essa grande parte morrerem. E agora, infelizmente, grande parte dessas pessoas vão ser lançadas ao inferno. Aí você vai falar: meu Pai Celeste, o que Deus quer falar com estas coisas? Sabe por que, Igreja do Senhor, vão ser lançados ao inferno? Porque rejeitaram a palavra de Deus. Rejeitaram os mandamentos do Senhor. Abandonaram os princípios. Seguiram a ídolos, seguiram a profecias não idôneas. E deixaram de lado a bondade de Deus. Elas morrerão por causa das guerras, da fome, das doenças causadas pelas aberturas dos selos anteriores. E também pelos ataques dos animais
selvagens, que por falta de alimento vão devorar os seres humanos. O quarto selo, aleluia, aberto, traz consigo agora o desejo de justiça. Ao ver Jesus abrir o quarto selo, o quinto selo, aliás, João relatou Apocalipse 6, 9 a 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que lhe deram pelos clamores em alta voz. Até quando, ó Senhor soberano verdadeiro, esperar-os para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi que esperasse um pouco mais, até que se cumprisse o número dos seus servos irmãos, que deviam ser mortos com eles. Isto significa, Igreja do Senhor, que ainda muitos ainda vão morrer. Muitos ainda vão morrer. E é preciso pedir misericórdia para que Deus verdadeiramente tenha de misericórdia do seu povo e da sua igreja. Glória é o nome do Senhor. Está barulhento aqui, mas Deus tem falado assim que o quinto selo foi aberto por Jesus. Todos aqueles homens e mulheres cristãos que havia perdido a sua vida por causa da sua fé em Cristo, perguntava ao Senhor: quanto tempo levará para que aqueles que o mataram sejam julgados? Então foi instruídos que esperasse pacientemente até que os demais cristãos que ainda estavam na terra também fossem perseguidos e mortos. Isto significa, Igreja do Senhor, que muitos ainda vão morrer. E a perseguição que acontece lá no Oriente Médio ainda tem o propósito do Senhor. E nós podemos ver isto com muita atenção. Em outras palavras, outros crentes ainda precisavam ser martirizados. O sexto selo aberto traz consigo agora um grande a catastro da humanidade. A visão de João diante da abertura deste selo, aleluia, se voltou-se para toda a terra e o sistema solar. E Apocalipse 6, 12 a 17 vai falar. Ele disse: observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Como ficou
os verdes caíram da figura quando, sacudidos por um vento forte, o céu foi se recolhendo, como enrolando-se um pergaminho, e todas as montanhas, ilhas, foram removidas dos seus lugares. Então, os reis da terra, os 3 generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, que escravos, que livre, esconderam-se em cavernas, e então as rochas, esconderam-se em cavernas, e então as rochas e as montanhas, e eles gritavam em alto e bom som: rochas, montanhas, caia sobre nós, esconde-nos da face daquele em que está sentado no trono da sua ira, do Cordeiro. Por chegou o grande dia da sua ira dele, e quem pode suportar? Não há quem suporte a ira de Deus. Não há quem suporte a ira do Senhor. E em poucos dias ele vai se voltar à terra. Muitos estão vendendo a sua palavra. Muitos estão negligenciando, trocando Jesus, trocando o Senhor por um prato de lentilha. Aleluia. Glória a Deus. O maior catástrofe de toda a história da humanidade acontecerá na abertura desse selo, desse 6º selo. O fenômeno cosmo envolvendo o planeta, o Sol, a Lua, as estrelas e todos os outros campos celestes aterroriza a toda a população mundial. Aleluia. Aterroriza a igreja do Senhor. Muitos se desesperam. Muitos vão se desesperar. Então as pessoas terão a certeza em que o fim dos tempos agora está mais próximo. Provavelmente o apóstolo João teve dificuldade de transformar em palavras tudo aquilo que os seus olhos puderam ver nessas ocasiões. Tamanha da sua grandiosidade durante esses períodos assustador. Um anjo desse vem e disse em Apocalipse: e depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre a terra, sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que não soprasse, o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores alguma. E vi outro anjo sobre um lado do sol nascente, o que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos: e a quem forá dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar,
nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. E houve um número, igreja, de selados, que era 144 mil selados. Os testemunhos de Jeová se fecha só aqui. Mas foi muito mais do que isso. Foi 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, havia 12 mil selados da tribo de Rubem, 12 mil selados da tribo de Gade, 12 mil selados da tribo de Aser, 12 mil selados da tribo de Netifali, 12 mil selados da tribo de Manassés, 12 mil selados da tribo de Simeão, 12 mil selados da tribo de Levi, 12 mil selados da tribo de Issacar, 12 mil selados da tribo de Zebulon, 12 mil selados da tribo de José, 12 mil selados da tribo de Benjamim. Diz a Bíblia que esses selados percorriam as ruas do mundo, pregando as boas novas às pessoas, e muitos se convertiam a Cristo nos últimos dias. Mas o sétimo selo aberto traz agora as 7 trombetas. A abertura dos primeiros selos, igreja, já havia deixado João maravilhado e ao mesmo tempo espantado diante do tamanho do poder de Deus. Mas a abertura do último selo mostrou ao apóstolo ainda coisa maior, as coisas que ainda talvez estava prestes a acontecer. E o livro de Apocalipse 8, 1 a 5, ele descreve isso com toda sinceridade. E diz, ele descreveu quando ele abriu o 7º selo, ouvi silêncio no céu, por volta de 6 horas. Viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Aí eles foram dadas as 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e colocou em pé junto ao altar. E ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Então, o anjo pegou o incensário, encheu de brasas do altar e lançou-se sobre a terra, e houve terremoto, vozes, relâmpagos e trovões. Igreja, só o texto já revela. Aleluia. O anjo estava com o incensário e encheu de brasas do altar e lançou-se sobre a terra. E nos nossos tempos, igreja, brasas do altar é o poder de Deus. É o poder da oração do Deus. É a busca pelo Espírito Santo. É a luta incansável
por um lugar no céu, que diz a palavra do Senhor que o céu é tomada à força. E lançar-se o mundo é você se encher do poder de Deus e lançar ao mundo as boas novas do Senhor, para que outros se convertam a Deus pelo amor de Jesus Cristo e venha também conhecer as verdadeiras primícias que o Espírito Santo tem para toda a igreja. Mas antes disto, houve um assunto muito importante em que nós queremos falar. Abertura do 7º selo do livro traz consequências terríveis ainda na terra. Porém, igreja do Senhor, antes desse período, vai haver um silêncio absoluto no céu por 6 horas. E o silêncio no céu está acontecendo agora. O céu se silenciou. E a igreja de Deus na terra representa o céu. A igreja se silenciou. Deus, na sua misericórdia, muitos dizem isso, em que tem que voltar ao primeiro amor. O céu em silêncio, igreja do Senhor. É como que se fosse Deus parado observando, esperando as pessoas se arrependerem dos seus pecados e se render para Ele. Mas mesmo diante de grande catástrofe, as pessoas não querem se render ao Senhor. Pelo contrário, culpa o Senhor por causa das coisas que está acontecendo. Mas Deus permite em que nesse período a igreja volte ao começo, volte aos lares. E muitos têm isso como um fracasso. E não, Deus, isso é uma vitória. Deus está voltando a igreja aos lares para restaurar os lares. Muitos estavam na casa do Senhor adorando o Senhor. Parecia que estava adorando, mas os seus lares estavam destruídos, a sua família estava destruída, as suas raízes, a sua estrutura estava abalada. Filho fora dos caminhos do Senhor, marido e mulher fora dos caminhos do Senhor, apostasia. Mas Deus permite que a igreja volte aos lares, restaure aos seus lares. E isso nós podemos considerar uma reforma para a igreja, para que ela volte, não só adorando ao Senhor dos lábios, mas restaurada, cheia do poder do Espírito Santo. Aleluia. As pessoas não querem se arrepender e ainda culpam o Senhor. Mas enfim, nesse período agora, Jesus volta, cheio de poder, fulgor e glória, com a luz reluzente desce sobre a terra. E muitos vão clamar e não vão encontrar. Porque Deus, com seu glória e poder, vem sobre a terra para buscar a sua igreja. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, jovens, adolescentes, que homem, que mulher, é hora de nós ficarmos firmes em Jesus Cristo, porque somente com Ele estará a nossa salvação. Nós não precisamos temer ao futuro. Nós precisamos temer a Deus. Coloque a sua casa no altar. Coloque a sua vida no altar. Busque Deus, faça cultos pelas madrugadas. Porque Deus está bradando dos altos céus. Darei eu uma oportunidade de você ganhar aos seus. Alá, subriadeca. E voltar para a casa do Senhor, cheio do poder do Espírito Santo. Porque em poucos meses
Jesus desce sobre a terra. E ai daquele que não estiver em posição do Senhor, pagará um preço muito alto. Muitos estão preocupados com o bichinho que o Senhor permitiu, que está destruindo. Estão deixando o poder de Deus de lado. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.